Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Bom, qual a sua impressão quando você ouve esse versículo? Quando você ouve esse relato de Tomé, qual a sensação que você tem? De um homem duvidoso? De um homem descrente? De um homem que não está acreditando no que os outros irmãos discípulos contaram para ele? Bom, é o que você vai descobrir nesse vídeo. Seja bem-vindo! Você está no canal do Zé Luiz e esse canal é para você que ama as coisas de Deus. Eu gostaria que, se você não é inscrito no canal, pense em se inscrever. É indolor, né? E com certeza vai fazer muito bem para você, porque o nosso objetivo aqui é caminhar juntos, sabe? É darmos as mãos e buscarmos a compreensão da palavra de Deus. E compartilhe com seus amigos, sabe? Porque com certeza, ao final desse vídeo, muitas das nossas dúvidas vão ser esclarecidas pelo Espírito Santo e Jesus vai revelar ao nosso coração, com certeza, não só informações, mas a sua graça e o seu amor. Para que a gente entenda essa palavra, é importante a gente pelo menos ler alguns versículos antes. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19. Nem sei porque eu disse capítulo 1. É a idade, meu povo. Vamos lá. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, sobrou sobre eles, e lhes disse: recebam o Espírito Santo. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então os discípulos receberam essa visita gloriosa de Jesus ressurreto. Jesus mostrou para eles sua mão, seu lado, soprou sobre eles o Espírito Santo, ensinou o perdão, enfim. Mas uma coisa que é interessante é que o texto deixa bem frisado que os discípulos estavam trancados e presos com medo. Então, após a morte de Jesus, os discípulos não obedeceram o ide, o pregai, o evangelho imediatamente. Eles estavam com medo. Eles viram o seu mestre morto, eles viram o seu mestre sofrendo, padecendo na mão dos romanos, na mão dos judeus. E isso trouxe a eles esse sentimento de pavor, e eles se trancaram. Então, tudo que eles aprenderam naqueles 3 anos e meio, naquele momento, sabe, era sufocado pelo medo e pelo receio. Não significa dizer que eles não eram de Deus. Sim, eles eram. Mas estavam em um momento de fragilidade. E são inúmeras as vezes que somos tomados pelo sentimento do medo, da raiva, do orgulho. Mas não significa dizer que não somos de Deus. Não é porque temos debilidades que não somos guiados e movidos pelo Espírito. Só que o interessante é o seguinte: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, a Bíblia ela nos dá esse acréscimo, Dídimo, que significa gêmeo. Então, provavelmente ele poderia ter uma irmã ou um irmão gêmeo, mas não há nenhum relato sobre isso na Bíblia. Ou talvez era um apelido
Alguns achavam que Tomé poderia ter essa personalidade gêmea, né? Um cara que crê, um cara que não crê, enfim. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então você veja que interessante. Tomé, ao contrário dos outros 10, porque Judas havia traído Jesus e morreu. Os outros 10 estavam trancados, mas só que ele não estava trancado. Enquanto 10 estavam trancados com medo, ele não estava trancado, ele não presenciou aquilo. Então isso já é um rompedor de barreiras. Porque ao contrário de que muitos acreditam, Tomé não era um discípulo duvidoso, medroso, descrente. Não. O que ele estava fazendo ali fora da comunhão do medo? Será? Agora nós vamos entrar no campo das especulações, tá? Isso não está escrito na Bíblia. Mas será que ele não estava ali procurando informações do seu mestre? Será que ele não estava ali, mesmo sabendo que os judeus fizeram o que fizeram com o seu mestre, ainda pregando? Ou será que ele não foi buscar alimento, cuidado, provisão para os seus irmãos que estavam presos? Você entende que Tomé remou contra a maré do medo? Ele não se trancafiou e ficou com medo. Ele estava do lado de fora. Agora diz assim: vimos o Senhor. Ao contrário de Tomé, Tomé não viu. Tomé não estava preso. Vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então, o que Tomé pode ter sentido naquele momento? Porque alguns olham e podem até pensar, bom, Tomé era um cara descrente, duvidoso, um cara que talvez não amasse tanto o Senhor como os demais. Amava, mas talvez de uma forma um pouco inferior. Mas vamos nos colocar no lugar de Tomé. Como você se sentiria se todos os seus irmãos tivessem recebido uma dádiva, um presente tão maravilhoso e você não? Vamos nos aprofundar mais? Como você se sente quando você vê as pessoas ao seu redor sendo agraciadas, abençoadas, socorridas? Parece que Jesus está andando de mãos dadas com elas, e parece que ele não tem sido com você, que também crê, que também acredita, como ele é com as outras pessoas. Como nós nos sentimos? Sabe, quando a gente percebe que parece que a grama espiritual no jardim dos outros é mais verde. Quando parece que o sol brilha mais forte na vida dos outros. Não vamos ser hipócritas. Sabe, a gente se sente mal, sim. Triste, talvez abatido. E muitas das vezes não somos honestos e nem sinceros na nossa oração. Não falamos para o Senhor exatamente o que estamos sentindo. Sabe? Será que não é a hora de rasgarmos o nosso coração e realmente orarmos? Porque quantas são as vezes que as nossas orações não falam e não expressam o que realmente o nosso coração está sentindo? Somos falsos. Entramos em oração, falamos, Senhor, seja louvado, seja adorado. Senhor, me socorre, me ajuda. Senhor, muito obrigado. Sendo que talvez estamos precisando ter um diálogo. Sabe, de verdade, falarmos o que estamos sentindo. E ali, provavelmente, Tomé estava se sentindo excluído, rejeitado, renegado. Talvez Tomé olhou seus irmãos e viu ali
como se aqueles fossem privilegiados, talvez se sentiu em pecado, talvez sentiu, nossa, esse era o plano do Senhor. Sabe, eu estava do lado de fora, eu não estava com medo, né? Logo, é o que eu estou dizendo, nós estamos entrando no plano das especulações. Eu não estava com medo, eu não estava reunido pelo medo, não, eu estava do lado de fora, enfrentando, como o meu mestre enfrentou. E eles viram o mestre ressuscitado e eu não. Então, amado, ele fala o que talvez eu e você deveríamos ter coragem de falar ao Senhor. Senhor, eu também quero ver. Sabe, até me emociona. Porque eu também quero ver. E você também quer ver. Todos nós queremos ver o Senhor. Talvez ele exagerou, sim. Mas isso só mostra a sua humanidade. Ele não era perfeito. Mas Jesus não escolheu nenhum perfeito. Jesus escolheu pecadores. Jesus escolheu meninos. Porque se você não sabe, eles eram meninos. O único que provavelmente tinha acima de 20, 22 anos era Pedro. Os demais provavelmente tinham entre 12 a 20 anos. Então ele ali expressou um sentimento do seu coração. Ele estava se sentindo rejeitado. Mas chegar ao ponto de dizer que ele era incrédulo e descrente, isso é muito forte. Porque se ele fosse esse incrédulo e esse descrente, por que Jesus teve o cuidado de aparecer para ele e se revelar a ele? E se revelar ao seu coração? Quero te mostrar uma pérola. Eu estava lendo sobre Lázaro e eu estava o dia todo, sabe, com aquela palavra de Lázaro, e nós vamos falar em algum momento que o Espírito Santo preparar sobre Lázaro, porque Lázaro não era discípulo. Se você olhar, Lázaro não tinha nenhum título. O que Lázaro era? Lázaro era amigo. Deixa esse spoiler, né? Lázaro, ele tinha um cantinho onde Jesus podia se achegar, onde Jesus podia estar em comunhão com um amigo. Nós vamos falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Só que dentro desta mensagem de Lázaro, dessa palavra a respeito da ressurreição de Lázaro, nos diz a palavra que Jesus tardou em ir, né, ver Lázaro em Betânia, que estava a mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Só que o que nos diz a palavra é que aquele povo da Judeia já tinha ameaçado Jesus de morte 2 vezes. E os discípulos até estavam um tanto quanto ressabiados, dizendo ao Senhor: Mestre, nós vamos voltar à Judeia, aonde há quem queira te matar? E ali, em meio a essa palavra, isso está escrito no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 16. Então Tomé, o mesmo Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, ele não disse isso a Jesus, ele disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando você ouve uma frase como esta, você está ouvindo a frase de um descrente, de um incrédulo? Quando você ouve uma frase como essa, uma afirmação como essa, bora galera! Jesus está indo para lá aonde ele é ameaçado de morte. Vamos com ele, vamos morrer com o Mestre. Era um homem que estava disposto a morrer com o seu mestre, a morrer com Jesus. Então, como podemos falar que ele era um descrente? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está agora recebendo essa mensagem,
eu quero dizer algo ao seu coração. Por favor, pare um minutinho. Se você chegou até aqui, pare um minutinho. Pare de se julgar por um momento que você teve de fraqueza. Pare de se julgar por um momento que talvez você foi realista. Você foi humano. Você falou para o Senhor com sinceridade o que você estava sentindo. Se você estava num momento de fragilidade, você disse coisas que talvez hoje você se arrepende. Mas você falou o que você estava sentindo. Eu digo para você, meu irmão, Jesus te ama. Porque você não está sendo falso na presença dele. Se você falou e talvez você disse coisas que foram muito pesadas, se arrependa. Fale com o Senhor. Mas não permita que um momento, sabe, em que você ali se expressou talvez de uma forma ruim em oração, ou agiu de uma maneira que, sabe, hoje até você se condena, não permita que isso defina toda a sua vida espiritual, porque eu não sei se você concorda comigo, quantos definem Tomé como um homem descrente, como um homem que não crê, por causa de um episódio. Então preste bastante atenção. Não permita que um episódio da sua vida ruim defina quem você é. Levanta a tua cabeça. Eu sei que você tem marcas. Provavelmente Tomé nunca se esqueceu daquilo. Mas isso não impediu Tomé de ser o homem de Deus que ele foi. Alguns acreditam, estudiosos acreditam, que Tomé foi para a Índia. Sim, quando os discípulos se espalharam para pregar o evangelho, Tomé ficou com a Índia. Todos nós sabemos como na Índia há uma cultura idólatra extremamente pesada. Tomé foi para a Índia e lá ele morreu por amor ao evangelho. Provavelmente por uma tribo hindu, ele morreu a flechadas enquanto orava. É o que alguns estudiosos acreditam. Não é o que está escrito na palavra, porque a palavra nada fala sobre isso. Mas a tradição oral e o que os estudiosos nos contam é isso. Então você veja, ele continuou pregando, ele continuou vivendo a fé e não permitiu que um episódio ruim em sua vida com Deus definisse quem ele era. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Para que a sua fé se ative, para que o seu coração se mantenha com Deus, sabe? Para que o seu coração viva o propósito. Feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa mensagem. E eu te peço por o meu amado irmão e pela minha amada irmã que chegou até aqui e que precisa, Senhor, de forças para se restaurar. Eu tenho a certeza que o Senhor não condenou Tomé e, sabe, não o julgou, porque em um determinado momento ele se colocou de forma ruim, ele talvez não usou as palavras corretas. Quantos de nós erramos em nossa trajetória? Mas um erro na nossa trajetória não muda o teu amor por nós. Nos diz a palavra que Tomé estava disposto a morrer pelo Senhor. E essa é a essência que, meu Pai, nós temos que ter. Eu estou disposto a entregar tudo. Eu morri pelo Senhor, eu morri para esse mundo pelo Senhor. Eu morri para o pecado, eu morri para o erro, eu morri para essa vida pecaminosa por amor ao Senhor. Isso não me fez perfeito, Pai. Isso não faz desse meu irmão um irmão perfeito. Nós vamos cometer deslizes ao ponto de até em determinado momento duvidarmos. Mas o Senhor jamais deixa de nos amar. Se esse irmão, se essa irmã por um momento duvidou, o Senhor conhece o coração dela. Ela está disposta a entregar tudo por ti, tudo. Então louvado seja o teu nome pela força que vem do Senhor, que entra nesse coração nesse momento. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama.
Se inscreve no canal do Zé Luiz, tá? Dá uma maratonada lá, tem tanta coisa bacana. A gente teve um pouquinho afastado nesses últimos dias, não postamos tantos vídeos, mas espero que você, dê aquela vasculhada, tem muita coisa de Deus lá para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida fortemente. Um grande abraço, até mais.